Olá, adoradores! O salmo de hoje é uma composição de Davi, que era cantada pelos peregrinos enquanto se dirigiam a Jerusalém para comemorar as festas instituídas pelo Senhor. Esse salmo tão curtinho é uma bela mensagem que nega qualquer sentimento de orgulho, arrogância e ambição egoísta. É um dos salmos mais curtos para ler, mas é um dos mais longos para se aprender o conteúdo que ele traz. Se havia alguém com motivos para se orgulhar, esse alguém era Davi. Oitavo filho de um homem comum, Davi começou trabalhando como simples pastor de ovelhas, mas Deus o tornou o maior rei de Israel. Além disso, ele era corajoso, estrategista, talentoso e servo sincero de Deus. Foi Davi quem derrotou os inimigos de Israel, expandiu as fronteiras da sua terra e ainda ajuntou riquezas e materiais que Salomão usou para construir o templo. Ele escreveu quase metade dos salmos e, apesar de, assim como nós, ser culpado de desobedecer ao Senhor, sempre se arrependeu, se humilhou e buscou o perdão misericordioso de Deus. Neste salmo, ele fala dos elementos essenciais de uma vida que glorifica a Deus e que realiza sua obra aqui na terra. Davi aprendeu a rejeitar o orgulho. Na presença do Deus da aliança, ele experimentou quão maravilhosa é a submissão completa a Deus. Ele também aprendeu a rejeitar a arrogância, pois sob a influência do orgulho, o homem se torna arrogante e despreza os outros. Mesmo tendo realizado grandes coisas e com um grande destino pela frente, Davi não tinha o sentimento de que era melhor do que os outros. De fato, quando aceitamos a nós mesmos e as nossas circunstâncias, temos um coração grato ao Senhor pelo modo como Ele nos criou e não precisamos impressionar as pessoas. Elas verão o nosso valor e nos amarão por aquilo que nós realmente somos. Adultos mimados querem ser vistos e ouvidos e se envolvem em situações com as quais não conseguem lidar. Davi não se promoveu, ele foi exaltado pelo Senhor. Ele não andava à procura de coisas grandes e profundas demais. Ele estava feliz com o que Deus havia determinado para ele. Nos nossos dias, há pessoas que cultivam uma grande ambição de fazer algo grande e maravilhoso na igreja, por exemplo, e é justamente por isso que a seara continua grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. Preste atenção, o grande destruidor das boas obras é a ambição de realizar grandes obras. O jovem que é feliz, por exemplo, pregando em uma pequena sala para uma dúzia de pessoas, é aquele que trará muitas vidas a Cristo. Já aquele que só quer pregar se for para 5.000 ou mais, nunca fará nada relevante no reino de Deus. Devemos florescer onde Deus nos plantou e estar contentes com isso. Se Ele nos mover, seja para um lugar maior ou menor, devemos estar dispostos a ir, contanto que prevaleça a vontade dEle em nossas vidas. Como disse Paulo, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. No versículo 2, a comparação com uma criança desmamada é um retrato muito bonito do significado da humildade e da maturidade. As crianças israelitas eram desmamadas por volta dos 3 ou 4 anos, e isso marcava o fim da primeira infância. O termo hebraico para desmamar significa completar, amadurecer. As crianças devem ser capazes de agir de forma independente da mãe. Isso implica desmamar, ir à escola, escolher uma profissão e provavelmente casar e constituir uma família. Uma criança que ainda mama abraça a mãe com o pensamento de comida e satisfação imediata. Mas uma criança desmamada abraça a mãe pelo desejo de amor, proximidade e companheirismo. Esse era o desejo de Davi, de se aproximar de Deus. O objetivo de Deus é que alcancemos a maturidade emocional e espiritual. Por isso, às vezes, Deus precisa nos desmamar de coisas boas para nos dar coisas melhores. Mas desmamar de quê? Da autossuficiência, da obstinação, do egoísmo, das coisas mundanas, no sentido de não dependermos delas para a nossa felicidade.
Bem-aventuradas as aflições que subjugam as nossas afeições, que nos afastam da autossuficiência, que nos educam para a masculinidade cristã, que nos ensinam a amar a Deus não apenas quando Ele nos conforta, mas mesmo quando Ele nos prova. A criança que Davi descreve no Salmo debate-se e chora, mas ao final se acalma e se aquieta nos braços da mãe e aceita a nova fase da sua vida. A vida madura e bem-sucedida implica em uma passagem de dependência para a independência e em seguida para a interdependência, sempre dentro da vontade de Deus. O povo de Deus só poderia aprender e viver a lição que Davi cantou neste curto salmo se colocasse sua esperança no Senhor e em nada mais. Nada nem ninguém dá a mesma garantia. Veja com que amor um homem desmamado de si mesmo pensa nos outros. Davi se preocupava em cuidar de Israel. Esse último versículo nos desperta da contemplação de Davi para seguirmos o seu exemplo e do seu filho maior, Jesus Cristo, que disse: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Que o seu povo fiel espere e confie, não em si mesmo, na sua sabedoria ou no seu poder, mas somente no Senhor, que não deixará de exaltá-lo. A decisão de colocar a esperança no Senhor deve ter um ponto de partida, que deve começar agora, porque a partir daí deve seguir em frente e para sempre. E o nosso próximo salmo relembra o juramento de Davi de encontrar um local para a Arca da Aliança, simbolizando seu compromisso com a presença e a adoração a Deus. Não perca então o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!